Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Tatiana Maia Lins, eu sou fundadora da Make Make e eu estou aqui com vocês hoje representando o Perim. Na verdade, a gente teve que remanejar um pouco o painel aqui, porque o Júnior Perim, que era um dos participantes, ele não pôde participar, então eu estou aqui para substituí-lo. Ele teve uma perda significante na família antes de ontem, ele perdeu o pai dele, então a gente deixa aqui todo o nosso carinho, nosso apoio ao nosso querido parceiro Júnior Perim, do Círculo Crescer e Viver. Então, hoje eu vou estar aqui com vocês, conduzindo esse painel como moderadora, e os debatedores são Fábio de Moraes, fundador da Favelai e pesquisador da Co-Urbana, e Ana Fontes, que é a fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Eu vou aqui passar já a palavra para a Ana, para ela fazer sua fala de abertura, e depois para o Fábio. Obrigada. Ana, com você. Oi, gente, boa tarde. Tatiana, Fábio, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada ao João pelo convite. É uma honra poder trocar ideias sobre um tema que é tão importante para mim, que eu trabalho há quase 13 anos com inclusão e diversidade. Vocês vão ouvir barulhos, porque eu estou na minha casa, como todo mundo, então eu estava até brincando agora há pouco com o Fábio, vai passar o carro do ovo, vai passar o do gás, os cachorros, eu não tenho cachorros, mas os vizinhos têm, vai ouvir o barulho e está tudo bem. Bom, eu estou há 13 anos no mundo dos empreendedores, eu sou uma empreendedora social, eu tenho hoje a Rede Mulher Empreendedora, que é uma rede de apoio a mulheres que têm micro e pequenos negócios no Brasil inteiro ou que querem empreender. A rede completou 10 anos esse ano. A gente tem, além da rede, uma instituição social, uma organização social que se chama Instituto da Rede Mulher Empreendedora. O nosso foco de trabalho é no ambiente, no ecossistema empreendedor e no ecossistema empreendedor de impacto social. Nós trabalhamos para oferecer para essas mulheres desde conteúdo qualificado, mentoria, capacitação. Em 2019, a gente fez mais de 1.000 turmas presenciais de capacitação no Brasil inteiro, em um dos nossos programas que a gente faz para poder ajudar e capacitar essas mulheres. A gente, como instituição, nós somos cerca de 26 colaboradores diretos e mais 700 voluntários no Brasil inteiro que nos representam. Não é um processo fácil trabalhar modelos colaborativos, com inovação, fazendo com que as pessoas entendam que trabalho voluntário não é um trabalho que a pessoa faz quando ela quer, mas quando é necessário. As pessoas gostam muito de falar de colaboração, mas aqui a gente fala que colaboração como palavra é muito linda, mas na prática é um exercício diário que a gente tem que fazer para que as pessoas realmente consigam entender o que é trabalhar de forma colaborativa. A gente não tem nenhum modelo de negócio que a gente cobre coisas das participantes. Hoje a rede tem quase 1 milhão de participantes no Brasil inteiro. A gente está em todo o país e alguns capítulos que a gente chama, né, algumas embaixadoras fora do Brasil também, para poder ajudar a desenvolver esse trabalho. Não é um trabalho simples, né? A gente acaba não cobrando das participantes, porque a gente acredita muito que o modelo nosso de trabalho é através de instituições internacionais que fazem o financiamento da rede, ou através de projetos, cooperações e customizações que a gente faz aqui no Brasil para grandes empresas. Foi uma jornada, está sendo uma jornada. A gente teve que se reinventar como todo mundo, né? Em 15 dias, a gente que estava muito concentrado em trabalhar de forma presencial teve que se reorganizar para poder começar a trabalhar de forma online também. Nós tivemos que, em 15 dias, entender tudo da noite para o dia. Não foi um processo fácil, não está sendo um processo fácil, mas a gente está buscando, né, continuar fazendo essas conexões, continuar valorizando o trabalho local das pessoas, mas, ao mesmo tempo, também oferecendo opções e alternativas que a tecnologia possa oferecer aonde a gente consegue ter acesso. Então, para começar a conversa, eu só estou dando assim um pouquinho essa visão geral do nosso trabalho, mas eu acho que durante o papo a gente vai poder falar sobre muita coisa que é importante para o público. Obrigada, Ana.
Passo agora a palavra para o Fábio, para que ele se apresente e fale um pouquinho sobre o trabalho dele. Bom, boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí pelo convite. Eu sou Fábio Moraes, tenho 27 anos, sou morador do município de Mesquita, Baixada Fluminense, fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma região periférica da cidade do Rio de Janeiro, e sou empreendedor social da Favelar e consultor e pesquisador da Cor Urbana. Hoje eu vim contar um pouquinho sobre esses dois trabalhos. A Favelar é um negócio social que visa democratizar os serviços de engenharia e arquitetura para a população de favelas e periferias que desejam construir ou reformar. Nós atuamos como marketplace social, fazendo a ponte entre profissionais da construção civil qualificados pela gente a pessoas que tenham o desejo de construir ou reformar, que morem em regiões de favelas e periferias. E também faço parte da Cor Urbana, que é uma consultoria estratégica focada em cidades sustentáveis, onde a gente ajuda fazendo a triangulação entre empresas, governos e coletivos para que a gente possa tornar as cidades mais sustentáveis a partir do desejo das pessoas. Joia. A pergunta principal desse painel, esse painel quer falar sobre integração de oportunidades nas cidades, tá? Porque a gente acredita que uma cidade só pode ser boa se ela for boa para todas as pessoas que nela habitam. Então, a pergunta que eu queria fazer para cada um de vocês dois, e aí eu queria que os dois respondessem um pouquinho essa pergunta, é como que a gente pode integrar as oportunidades nas cidades? Ana, no seu ponto de vista, o que é que a gente precisa fazer para ter cidade boa para todos? Todos. Eu acho que tem um ponto super importante que está relacionado, inclusive, no começo da minha fala, que é a questão da colaboração. É muito curioso isso, porque as pessoas gostam muito de falar de colaboração, mas quando você vai de verdade trabalhar de forma colaborativa, você tem que abrir mão de algumas questões que a gente meio que tem quase que dentro do nosso jeito de ser. Então, eu acho que um desafio para você fazer trabalhos integrados, a gente já fez vários trabalhos integrados aqui, continua fazendo até hoje, a gente super acredita, eu acredito demais na colaboração, eu só coloco de verdade os pontos de obstáculo e os pontos de atenção para serem importantes para que as pessoas consigam entender e passar para frente, né, e conseguir mover desse obstáculo e conseguir construir algo melhor. Vou explicar de forma mais clara. Então, por exemplo, a gente faz alguma iniciativa que envolve governo municipal, governo estadual, que envolve governo federal, que envolve a comunidade local, que envolve várias entidades. Não é um processo fácil, porque você tem uma palavrinha aí no meio, que é uma palavrinha que complica toda essa situação, que se chama vaidade. Né? Quando você envolve vaidade e vontade que as pessoas têm de ter associados a si a criação de alguma coisa, de algum projeto, de alguma ação, torna tudo mais complexo. Então, o que eu acho é assim, é possível sim você trabalhar em colaboração, é possível sim você integrar várias iniciativas, várias entidades, inclusive pública, privada, terceiro setor, acho que é super possível, mas é um desafio e as pessoas precisam estar muito preparadas para esse desafio. Preparadas para se desfazer de vaidades, preparadas para ter empatia com o próximo, preparadas para trabalhar comunicação não violenta, porque as pessoas hoje estão muito assim com as dificuldades que as pessoas têm e preparadas principalmente para não ter protagonismo, porque o protagonismo e a vaidade acaba levando muito as pessoas assim, eu não vou fazer isso porque isso vai dar crédito para tal pessoa, eu não vou fazer isso porque isso vai melhorar e não vai ter o meu nome lá envolvido. O que eu trabalho com projetos colaborativos há 13 anos, né? Eu comecei a estudar o modelo de redes distribuídas, de projetos colaborativos, lá com Augusto de Franco, que é um dos caras mais conhecidos no conceito de rede distribuída. Como a gente pode trabalhar em colaboração e não hierarquicamente ou não com uma única pessoa liderando. Então, assim, tem várias etapas, tem vários obstáculos que precisam ser superados, mas se trabalhar todas essas questões, ou seja, a vaidade, a questão do protagonismo, colocar a mão na massa, fazer as coisas acontecerem, entender, ter empatia pelo próximo, né? Eu acho que é muito importante trabalhar a comunicação não violenta
e trabalhar muito como fazer e olhar para o impacto final que você está gerando, eu acho que a coisa tem uma chance maior de acontecer. Todos os projetos que eu acompanho há 13 anos, colaborativos, que continuam, que foram para frente, que dão certo e que têm sucesso, tem essa combinação de uma pessoa que tem muita empatia, que olha muito para os outros, que entende de verdade colaboração não só na palavra, mas na ação, que faz as coisas acontecerem e não tem uma vaidade tão absurda ou não tem uma necessidade tão absurda de protagonismo. Não é um processo fácil, mas eu acho que é um processo possível. Eu também acredito que a gente pode ter uma cidade mais integrada a partir do momento que a gente começa a abrir mão dos nossos privilégios, né? E aí abrindo mão dos nossos privilégios, mas levando acesso a serviços essenciais para essas pessoas que foram esquecidas ao longo do tempo, né? Principalmente a população favelada e periférica, que são territórios que carecem de serviços essenciais, como uso de solo, energia, acesso à água, moradia digna, transporte, que dá direito à cidade às pessoas, né? Então, acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer para integrar a cidade é fazer essa reparação histórica, né, que aconteceu, porque as cidades foram construídas para serem de homens brancos. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma e começar a construir uma cidade mais integral, mais inclusiva, para que as pessoas, sim, possam ter acesso a esses serviços que são básicos e possam ter direito à cidade, tendo mais qualidade de vida em suas casas. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz, tanto na cor urbana quanto na favelada. A gente leva serviços de engenharia e arquitetura para uma população que ficou esquecida. Hoje, segundo dados do déficit habitacional qualitativo, 11 milhões de moradias carecem de reparos emergenciais em suas casas e apenas 15% da população brasileira tem acesso a um serviço de engenharia e arquitetura para se construir ou reformar. Então, é preciso que a gente possa pensar em reduzir essas desigualdades. É para ontem, é urgente, para que a gente possa ter uma cidade mais integrada. Então, o primeiro passo é abrir mão de nossos privilégios. Vai muito de encontro que a Ana falou. Falar de colaboração é fácil, falar sobre integração é fácil, mas é preciso abrir mão dos privilégios. Joia, essa sua resposta, Fábio, me leva a uma pergunta para você que eu tinha pensado aqui, que é como podemos resolver as questões de habitação das favelas, tá? Para que todos vivam com dignidade. Porque é um absurdo que hoje, em pleno 2021, quase, né? Porque 2020 acabou, então vamos botar já que a gente está quase em 2021, a gente ainda esteja convivendo com pessoas que têm problemas de saneamento, que tem pessoas que têm problemas de falta de água, como foi posto no outro painel anterior pelo Kiko. Como é que você pode pensar que a criança vai ter uma educação em casa, né, estudar em casa nesses tempos de homeschooling, se ela às vezes não tem água? Então, como que a gente pode reparar esses problemas nas favelas? Quais são as maiores necessidades que hoje que você vê que precisam ser resolvidas? Para que todos vivam com dignidade. Existe uma teoria que eu já venho estudando já tem 3 anos, que se chama pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico nada mais é do que você olhar para um problema de todas as formas, né? De toda situação, olhar para o todo. Então, acho que é preciso, para resolver o problema da precariedade das moradias dentro de favelas e periferias, o problema da moradia no Brasil, é preciso que a gente tenha um olhar sistêmico. Isso, como todo mundo já deve ter ouvido, né? Ficou escancarado depois da pandemia, mas é uma coisa que já acontece ao longo e longos dos anos. Então, é preciso que a gente tenha uma visão sistêmica para resolver o problema do saneamento, para resolver o problema da moradia, para resolver o problema do transporte, da segurança pública, que acaba também influenciando no acesso ao direito à cidade, para resolver o problema de uso de solo. Tudo isso é preciso para que a gente possa construir, de fato, uma cidade mais inclusiva. Então, é preciso que a gente tenha um pensamento sistêmico, né, uma visão sistêmica para os problemas da cidade. Eu acho que é preciso mais integração, de fato, né? O painel já diz. É preciso que a gente integre todas essas visões para que a gente possa construir soluções para os problemas da cidade. Porque não dá para a gente pensar em ficar em casa e lavar as mãos se não tem água para lavar as mãos. Não dá para a gente pensar em home office se não tem acesso à internet de qualidade. Não dá para a gente pensar em estudar em casa se eu não tenho um espaço em casa bem dividido para me estudar. Então, é preciso que a gente tenha uma visão sistêmica do problema
para que a gente possa propor soluções sistêmicas para que, de fato, resolvam o problema. Se eu puder complementar um pouco o que o Fábio está falando, eu acho que tem uma coisa importante, assim, que eu tenho falado desde o começo da pandemia, né? Que até depois até viralizou a frase em si, mas não é isso que importa. É que a gente está na mesma tempestade, mas a gente não está com os mesmos elementos, né? Porque todo mundo fala assim, estamos todos no mesmo barco. Não estamos, né? Você tem gente com iate, gente com lancha, gente com boia, gente sem boia nenhuma, gente tentando segurar um pedaço de madeira. Então, acho que, assim, se tem uma consequência, a gente não precisaria da pandemia para isso, né? Eu não queria que tivesse pandemia para isso, mas se tem uma consequência da pandemia, foi expor as desigualdades do nosso país, né? Foi mostrar o quanto o nosso país é desigual. Quem trabalha com inclusão social, quem trabalha com empreendedorismo de impacto, sabe disso porque estuda isso a vida inteira. Agora, para a grande sociedade, para a grande massa de brasileiros, ficava como se fosse uma coisa distante, né? Ali, essas pessoas aí que vivem em favela, essas pessoas aí que têm dificuldade. Quando você tem a pandemia, que você tem que escancarar tantas questões, foi aí que as pessoas começaram a perceber, o que é muito triste ter precisado da pandemia, as pessoas começaram a perceber, nossa, tem 13 milhões e meio de pessoas que vivem em favela, nossa, tem 100 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico, não tem água, esgoto e condições mínimas de dignidade. Tem X milhões de pessoas, que aí é um número que eu não sei, que não têm acesso a uma moradia digna. Então, eu acho que são muitas questões que, tristemente, foram expostas pela pandemia, né? E eu acho que o nosso desafio é o que fazer com essa informação para que a gente melhore, que é o que o Fábio colocou com muita clareza. Se a gente não fizer um movimento para que isso tenha pelo menos um caminho, né? Não acho que de amanhã a gente consegue uma solução mágica de estalar de dedos. O que precisa é vontade de verdade. Eu acho que o nosso trabalho, o trabalho do Fábio, de uma série, assim, centenas de entidades super bacanas que estão fazendo acontecer, não vai ser suficiente se a gente não tiver política pública de verdade. Eu sei que é duro falar sobre isso, mas, assim, não tem como não falar de política pública se a gente quer mudar a realidade e se a gente quiser mudar a desigualdade, né? Eu acho que esse é um ponto. Desculpa não ter interrompido, Tati. De forma alguma, Ana, porque você trouxe a deixa para uma pergunta que eu ia fazer mais à frente, mas eu já posso trazer agora, que é exatamente como se dá o entendimento das necessidades da população, né? Porque as pessoas estão falando em política pública, a gente fala em política pública e tem muita gente que faz política pública de cima para baixo, né? Sem entender quais são as reais necessidades da população. Como que a gente deve fazer uma política pública para que ela seja realmente inclusiva, para que ela atenda às necessidades das pessoas? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Para mim, uma política pública inclusiva tem que envolver na solução as pessoas que fazem parte do problema, né? Não adianta, assim, eu querer fazer uma política pública, todo mundo, homem branco de classe média alta, querendo fazer política pública para favela. Nunca viveu em favela, não sabe o que é. Não adianta tu querer fazer política pública para incluir mulheres em situação de vulnerabilidade social, se não conversar e não envolver na solução as mulheres que estão em vulnerabilidade social. Para mim, isso serve para tudo. O grande problema hoje é que quem está legislando sobre política pública são pessoas que não sabem de verdade o que está acontecendo na ponta. E o problema não é elas não saberem. O problema é elas não saberem e não envolverem quem está, de fato, ali no dia a dia sofrendo por essas questões, né? Ou até minimizar o impacto dessas questões na vida das pessoas. É muito complexo você... hoje a gente tem um elemento que é um elemento complicador em alguns momentos, que são as redes sociais, em que as pessoas acham que sabem de tudo sem estudar profundamente as questões. Então, você vê gente falando, eu acho que as favelas precisam disso, eu acho que as mulheres precisam daquilo. Vai conversar com quem está lá, com quem está acontecendo, com quem está sentindo no dia a dia, porque, na minha visão, as melhores soluções estão em quem está lá vivendo o problema. E não vir, assim, um monte de gente que nunca viveu esse problema vai lá tentar legislar sobre essa questão.
Não sei a opinião do Fábio. Para mim, esse é o desafio, colocar as pessoas que sofrem na pele, né, todas as questões, para poder também construir junto a solução. Tenho certeza que tem muita potência, tem muita gente criativa, tem muita gente incrível fazendo as coisas, só precisa ser ouvida, né, ter espaço para falar das suas questões. Acho que esse é o ponto. Eu estou total de acordo. E mais do que ser ouvidas, participar de todo o processo, né? Desde a sua concepção, a sua execução e a sua realização. E são pessoas que são Exato. capazes de executar tais projetos. Então, acho que para quebrar isso é preciso que a gente pare com essa política pública da goela abaixo, né? E a política pública do eu acho que isso aqui resolve aquele problema. Então, é preciso que a gente possa inserir essas pessoas que são altamente, altamente inovadoras, criativas, resolvem N problemas em seus dias a dias, ou justamente pela falta de serviços básicos dentro desses territórios, para que a gente possa integrar essas pessoas dentro do processo, para que elas possam co-criar, e aí em conjunto com os governos, soluções para os seus territórios, porque são pessoas que já resolvem problemas em seus territórios. Então, é preciso que a gente possa incluí-las nessa concepção de projeto e execução, para que, de fato, a gente possa resolver os seus problemas. Senão, a gente vai começar a fazer Ctrl+C, Ctrl+V de projetos que deram certo em outros lugares, e quando a gente colar em outro lugar, entre aspas, né? Quando a gente colar, entre aspas, em outro lugar, não vai dar errado. Como um bom exemplo é o teleférico do Alemão, que se tornou uma solução de mobilidade urbana dentro das favelas, que a população pedia por creches, por mais escolas, por mais postos de saúde, e aí se gastou-se rios de dinheiro com equipamento público que hoje está deteriorado, sem utilização nenhuma. Esse é um problema. É muito grave. Eu queria trazer também agora uma questão para a Ana, e aí depois a gente abre para o Fábio fazer uma pergunta para a Ana fazer uma pergunta para o Fábio. Ana, a gente tem hoje no Brasil, quer dizer, hoje não, isso é um dado de 2015, cerca de quase 30 milhões de famílias brasileiras chefiadas por mulheres. O dado da pesquisa dava 28,9 milhões de famílias. Isso em 2015. Como que a gente pode fazer para fomentar o empreendedorismo feminino? Porque a gente sabe que o empreendedorismo feminino muitas vezes é por necessidade, para segurar a onda dessas famílias todas chefiadas por mulheres. Porque as mulheres às vezes também passam pela demissão depois da maternidade, ela tem que cuidar da família, então ela às vezes precisa ter uma flexibilidade que o trabalho formal não permite. Então, como que a gente pode fomentar esse empreendedorismo feminino? Que tipo de política pública a gente precisa para que isso aconteça? Eu acho muito bacana, Tânia, assim, hoje a gente tem quase 29 milhões de mulheres chefiando as famílias no conceito geral, e quando a gente vai para as mulheres empreendedoras, 40% delas sustentam a família única e exclusivamente com a renda que vem do próprio negócio, né? Então, assim, é uma importância muito grande. Nós não temos hoje nenhuma questão em relação às mulheres para abrir negócio. As mulheres estão abrindo mais negócios do que os homens até. Aqui em São Paulo, por exemplo, de cada 100 CNPJ, 52 são de mulheres. Quando você pega o histórico dos últimos 3 anos e você avalia a quantidade de negócios abertos de homens e mulheres, a quantidade de negócios de mulheres é maior. Mas qual é a pegadinha, né? As mulheres estão empreendendo mais porque é uma forma delas terem flexibilidade, né? É uma palavra como motivação e como gatilho para elas empreenderem, mas não é uma palavra que o empreendedorismo soluciona, porque, na verdade, elas buscam flexibilidade porque 80% do trabalho doméstico, do cuidado com as famílias, do cuidado com os filhos, do cuidado com os idosos e com os doentes ainda é de responsabilidade das mulheres. Então, isso traz uma carga muito pesada. Ela busca flexibilidade porque ela tem a sensação de que ela tem que cuidar de tudo, que ela tem que dar conta de tudo e que essa responsabilidade é dela. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que resolver a questão da divisão de tarefas, e isso se resolve através de conscientização, de comunicação e de política pública que incentive a divisão de tarefas que hoje a gente não tem.
Então, o que eu chamo, por exemplo, de política pública? Como é que pode você ter, assim, a mulher, quando tem filho, ela tem 4 ou 6 meses de licença maternidade e o homem tem, por lei, 8 dias de licença maternidade. Como é que você vai equilibrar essas ações se você coloca todo o peso, toda a responsabilidade de cuidar de um filho sob responsabilidade da mulher? Você tem hoje muitas empresas aqui no Brasil e fora do Brasil criando licença parental, o que é muito bacana, ou seja, a licença pode ser para o homem ou para a mulher. Agora, não adianta só as empresas fazerem isso deveria vir como uma política pública para mudar essa realidade. Esse é um ponto falando especificamente da questão da falta de equilíbrio entre o trabalho doméstico e das responsabilidades dessa mulher. Um segundo ponto é que nós temos um déficit absurdo de creches e de cuidados com as crianças aqui no Brasil. Vocês estão vendo as dificuldades que todas as mães têm agora, porque com a pandemia todo mundo veio para casa e não tem condição, dessa criança ficar dentro de casa, porque não tem espaço, não tem ambiente para cuidado. E quando, fora da pandemia, quando ela vai buscar uma creche, hoje no Brasil, milhares de mulheres não têm acesso à creche. Então, ter acesso à creche e à educação infantil para todas as crianças que precisem é uma condição fundamental. E isso só se resolve com política pública. Então, esse é o segundo ponto. Aí, olhando mais para o ambiente de negócios, ou seja, tá bom, essa mulher vai empreender, quais são os desafios para essa mulher empreender que poderiam ser resolvidos ou minimizados através de política pública? Ela tem menos crédito do que os homens para empreender. Então, quando ela vai pedir crédito, primeiro ela tem receio de pedir crédito. E quando ela vai pedir, ele é mais negado do que para os homens. Então, esse é um ponto inicial. A gente podia, sim, ter uma política afirmativa de ter acesso a crédito facilitado para mulheres que são líderes e são donas de pequenos negócios, porque isso tem um impacto social mais forte. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter uma política afirmativa de acesso ao mercado. Os Estados Unidos fazem isso, outros países fazem. O que significa? Significa, por exemplo, eu incentivar grandes corporações a comprarem de pequenos negócios liderados por mulheres. Então, esse é um ponto importante, é uma política super importante, fundamental para que a gente consiga desenvolver. Então, crédito e política de acesso ao mercado. E a terceira questão é que nós não temos, de verdade, programas de formação ou de capacitação para empreendedores. Aí vai ter gente que vai me ouvir e vai falar assim, mas tem o Sebrae. Assim, uma coisa é você ter um monte de curso lá na prateleira, outra coisa é você ter um programa de formação e de acompanhamento. Nós, na rede, fazemos programas de formação e acompanhamento, mas nós não temos músculo, nem fôlego para fazer para todo mundo que precisa. Porque disponibilizar um curso é uma coisa. Um programa de capacitação, você prevê conteúdo qualificado, capacitação, mentoria, acompanhamento, capital semente, aceleração de negócio, é um pacote de coisas. Não é simplesmente eu colocar um monte de coisa lá na internet e falar, está aqui disponível para você. É muito mais profundo do que isso. Então, eu acho que se a gente conseguir trabalhar essas questões, então as questões que são de base, não tem a ver com o negócio, que é o equilíbrio entre o trabalho doméstico, o acesso à creche, e as questões que são relativas ao ambiente de negócios, que é crédito, acesso ao mercado e programas de capacitação que consigam, de verdade, chegar na linguagem do empreendedor. A gente está lançando um outro programa agora, que a gente pretende, até dezembro de 2020, capacitar 50 mil mulheres em 10 comunidades do Brasil inteiro. Nós vamos escolher 10 entidades, organizações sociais que vão trabalhar junto com a gente nesse programa. É um programa financiado pelo Google. Nós tivemos 500 inscrições para 10 vagas de entidades no Brasil inteiro. Vejam a quantidade de gente querendo ajuda e precisando de ajuda. Esse, para mim, é um ponto. Então, eu consigo fazer uma parte, o Fábio consegue fazer uma parte, mas se não tiver política pública, rolo compressor, que ajude de verdade, fica mais difícil. Joia. Agora, quem vai fazer a pergunta primeiro? O Fábio faz uma pergunta para a Ana ou a Ana faz uma pergunta para o Fábio? Eu posso fazer para o Fábio, não tem problema. Adoro.
Fábio, se você pudesse escolher, assim, eu sei que tem várias coisas que são importantes, não existe bala de prata, né, para resolver problemas que são sistêmicos, como que você falou. Se você pudesse escolher 2, 3 coisas que você acha que são fundamentais para você melhorar a integração de poder público, mais instituições, para melhorar a condição das pessoas nas favelas, quais que você escolheria? Olha, primeiro eu atacaria na educação básica, né? Eu acho que acesso a conhecimento, a informação e a educação de qualidade é primordial para qualquer ser humano, é direito à cidadania. E, em segundo lugar, dando direito à cidade, dando direito a essas pessoas de ir e vir, a ter uma moradia de qualidade, com mais segurança, com mais salubridade. E, em terceiro lugar, tendo mais inclusão, né? Onde a gente perca essa figura do homem branco tomador de decisão. A gente precisa parar com isso. A gente precisa integrar mais as pessoas, incluir mais pessoas, para que tenha uma tomada de decisão mais diversa, com mais diversidade. Então, acho que são 3 coisas que eu escolheria. E, adicionando aí mais um bônus, é que a gente pare de fazer políticas públicas que não são efetivas. É preciso que as políticas públicas tenham efetividade. Dando um exemplo da área que estou inserido, existe uma lei 11.888, que é uma lei que garante acesso a serviços de assistência técnica, de engenharia e arquitetura para a população de baixa renda, só que é uma lei que tem autarquia dos municípios. E se você for levantar dados, quase município nenhum no Brasil já implementou essa lei. Estava para ser implementada no município do Rio de Janeiro, com um projeto de lei de Marielle Franco, que foi assassinada, e que, infelizmente, ainda não se tornou efetivo esse projeto de lei. Então, é preciso que a gente pare de fazer políticas públicas por fazer que não são efetivas. Então, como a gente fazer isso? Integrando a população favelada e periférica, tendo mais diversidade na tomada de decisão, para que a gente possa construir uma cidade mais igual, uma sociedade mais justa. Muito bom. Agora o Fábio faz uma pergunta para a Ana, por favor. Ana, recentemente eu estava olhando uns dados do levantamento do Data Favela, feito com o Instituto Locomotiva, que 49% das casas de favelas são chefiadas por mulheres. E tem um recorte dentro desse número que muito me incomoda, que são as chefes de família que acabam cuidando de filhos que são portadores de necessidades especiais e que nem sempre têm acesso a políticas públicas para que possa estar cuidando e gerindo ali o seu lar e sua família. Como que a gente pode, através do empreendedorismo, a gente pode auxiliar essa população? Pergunta dura, hein, Fábio? Eu acredito demais no empreendedorismo como uma ferramenta de inclusão. Eu não gosto de glamorizar a desgraça, né? Porque tem muita gente que gosta de glamorizar histórias de transformação, jornada do herói. Eu mesmo tenho uma história, eu morei minha vida inteira em Diadema, 26 anos da minha vida, comunidade, favela, uma das cidades mais violentas do Brasil. Então, eu acho assim, isso faz parte do meu processo, faz parte da minha história, como faz parte da sua história, a sua história. O que eu gostaria é que as pessoas não tivessem que passar por tanta dificuldade para poder ter condições de ter o mínimo possível de dignidade. Eu acho que um exemplo, que talvez não seja o melhor possível, mas seja um exemplo para a gente olhar, seja o exemplo das mães da Zika, né, com crianças que tiveram Zika vírus ou chikungunya e que tiveram microcefalia. No começo, ninguém sabia muito bem como lidar com essa situação. No começo, o poder público não soube realmente lidar e nem acho que a situação hoje é das melhores. Mas eu acho que é um caminho. Você ter renda básica, não acho que a gente não pode não ter renda básica, a gente precisa ter renda básica, porque é necessário. Imagina que quando você tem uma criança com necessidades especiais, seja qual for esse tipo de necessidade especial, normalmente os maridos, os companheiros abandonam essas mulheres e elas ficam sozinhas para cuidar tanto da parte operacional quanto da parte emocional, e muitas delas
tem casos que eu acompanhei, deixam de existir como pessoa, porque elas passam a fazer só a única função, que é cuidar dos filhos, cuidar daquela situação como um todo. Então, para mim, a mudança disso, o efetivo que a gente poderia fazer seria oferecer renda básica de verdade, não só um salário mínimo, porque a gente sabe que um salário mínimo para muitas regiões absolutamente não é bom para ninguém, mas muito menos para uma pessoa que tem criança com necessidade especial. Então, esse é um primeiro ponto, renda básica. Um segundo ponto é dar condições de moradia para essas pessoas, né? Deveria ter alguma política pública que essas pessoas tivessem prioridade em programas de acesso à moradia. Imagina que você tem lá, sei lá, 1.000 pessoas na fila, mas uma mãe que está sozinha, cuidando dos seus filhos, e tem filho com deficiência ou com necessidades especiais, essa mãe deveria ser priorizada nessa fila de acesso a uma moradia digna. Então, acho que esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto é dar condições para que essa mãe consiga, inclusive, cuidar dela mesma. Então, se essa criança não tem acesso a uma escola especial, a um acompanhamento especial, essa mãe nunca vai conseguir cuidar dela mesma. Então, acho que esse é um outro ponto importante. Parece mundo bonito que eu estou querendo ver, mas, gente, é o essencial, é o mínimo. Para uma pessoa que tem uma situação tão urgente, dramática, né? É urgente. É urgente, exatamente, Fábio, urgente. Então, assim, passa por esses 3 pontos, e para mim o quarto ponto, que também não é menos importante, é você dar condições para que ela possa se qualificar, para que ela possa fazer um curso, para que ela possa se capacitar, porque ela precisa também se sentir um ser humano. Eu já ouvi histórias de mulheres nessa situação que elas falam assim, não, a minha vida é cuidar do meu filho. E aí você pergunta para ela como ela está, o que ela gostaria de fazer, ela não sabe responder. Porque tá tão... É triste, sabe? Assim, é um negócio bem, bem forte. Porque ela deveria, assim, também pensar nela como ser humano, né? Então, eu acho que se a gente tivesse essas 4 coisas, parecem simples, mas são bem, bem importantes, a gente conseguiria, de verdade, deixar um pouco menos difícil a vida dessas mães. Você está falando sobre essa dificuldade toda, Ana, e isso me leva a uma pergunta, antes de abrir para as perguntas da plateia, que é o seguinte: como que as startups podem ajudar a resolver esses problemas? Porque todos esses problemas que você está listando, das mulheres, das mães, isso também tem um monte de machismo, né? Vamos colocar a palavra certa no lugar certo. Sim. Né? As mulheres carregam o mundo nas costas porque a gente vive num mundo machista ainda, que acha que isso é obrigação só nossa. Então, como que as startups podem resolver o problema do machismo? Como que as startups podem resolver os problemas para que a gente tenha cidades que não tenham machismo, não sejam cidades também que promovam homofobia? O que a gente pode fazer para que não tenha cidades racistas? Né? Como que as startups podem ajudar isso? Eu vou dizer o seguinte, Tatiana, e vou falar uma coisa dura, tá? E posso ser muito criticada por isso. Eu não acho que as startups estão, pelo menos no estágio que a gente está hoje, estão focadas em problemas sociais. Elas estão focadas muito mais em soluções que ganhem escala, que tenham escala, e posso falar isso porque eu trabalho com esse universo, dou aula para público de startups, posso falar isso com muita clareza. Eu acho que o modelo de startups hoje não é um modelo que foca em impacto social. Algumas, sim, trabalham com impacto social, mas não é o modelo. O modelo é criar um negócio que seja altamente escalável, que tenha inovação, que resolva problemas reais da sociedade. Mas tem a vírgula, que é o fato delas não quererem ou não poderem, ou enfim, o modelo está tão focado no que é esse modelo de homens brancos de classe média alta, que realmente não está focado em resolver problemas sociais. Aonde eu vejo soluções de problemas sociais não são no universo de startups, e sim nos ecossistemas de favelas. Por exemplo, o próprio trabalho do Fábio, o trabalho do DJ Bola na banca, na NIP, o trabalho do Bruno Capão, o trabalho de... Assim, tem um monte de gente fazendo, do João lá em Belo Horizonte, um monte de gente resolvendo problemas reais da sociedade, mas eu não consigo olhar para eles
como sendo alguém que está olhando o universo de startups. Eu consigo, sim, olhar como um ecossistema de solução de problemas reais da sociedade, mas não no modelo de startups como a gente conhece aí, como ele é mais difundido. Se isso fosse verdade, a gente não teria na capa das revistas, quando fala de startups de sucesso e quando fala dos unicórnios, só se fala de startups de homens brancos de classe média alta, enfim, toda aquela história. Então, eu acho que a gente tem um caminho. Eu aposto mais nas zebras, né, do que nos unicórnios. As zebras são que resolvem, somos nós, né, que resolvemos problemas. Estou aqui, né? Somos nós. Estou aqui tentando resolver problemas reais da sociedade. Essa é a questão que a gente está tentando trazer para essa conversa. É para que as pessoas vejam também que a inovação social é possível, que as cidades precisam dessa inovação social e que a gente também precisa que as startups entrem nessa questão. Então, é exatamente essa a nossa proposta com esse painel. É fazer com que as pessoas pensem em soluções e desenvolvam soluções, desenvolvam startups para resolver os problemas das cidades. E aí eu passo a palavra para o Fábio. Eu acho que para complementar tudo que a Ana falou, dizer que é possível, né, se ter inovação tecnológica e inovação social caminhando lado a lado, para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade mais inclusiva. Então, acho que startup, eu acredito que não fomente, né, toda essa diversidade e inclusão, justamente porque, em sua maioria, são empresas, são negócios criados por homens brancos, em sua maioria. Então, é preciso que a gente fomente o ecossistema para que o ecossistema seja mais inclusivo e mais diverso. Eu acho que, complementando o que a Ana falou, é isso, que a gente fomente essa cultura ecossistêmica para que se tenha mais diversidade, mais inclusão e menos, de fato, desigualdade. Porque hoje, se você comparar um empreendedor negro com uma empreendedora negra, com um empreendedor, uma empreendedora branca, esse empreendedor negro ou negra, ele vai ter muito mais dificuldade de acessar capital, acessar recursos, acessar crédito, para poder implementar o seu projeto, a sua ideia, o seu negócio. Então, isso acaba que atravanca, né, o avanço desse negócio. Então, é preciso que a gente fomente esse ecossistema, tanto favelado quanto periférico, quanto de diversidade racial, de diversidade de gênero, para que a gente possa ter mais inclusão e tenha uma sociedade mais igual. Joia. Agora eu vou para uma pergunta da plateia. O Carlos Henrique Leão, ele fez uma pergunta aqui, que é uma pergunta sobre... Eu sou meio ceguinha, então estou olhando aqui no telefone, enfim. Exemplos de promoção de colaboração. Como que deve ser esses modelos de colaboração? Que a gente falou para que dê certo, para que seja um sucesso, para que não seja centrado só no protagonismo de uma pessoa só, mas do coletivo. A gente tem que trabalhar pela causa. Eu acho que esse é a primeira questão, né? Não trabalhar pelo protagonismo das pessoas, mas pela causa. E você tem que ter alinhamento com aquela causa. Então, eu já tive gente, por exemplo, nesses 10 anos da rede, que falou assim, eu quero trabalhar com propósito, deixa aí eu te ajudar a fazer alguma coisa na rede, mas no fundo, a pessoa não achava que a causa era uma causa relevante. Então, é difícil a pessoa entender qual é aquele ambiente, trabalhar de forma colaborativa, se ela não tem alinhamento com a causa. Eu acho que esse é um ponto fundamental para você trabalhar em colaboração. E eu acho que, assim, você juntar as pessoas certas, juntar gente que está com o mesmo propósito, com a mesma vontade, querendo botar a mão na massa, querendo fazer as coisas acontecerem e que sejam complementares, é um caminho bem bom para você começar a trabalhar de forma colaborativa. Quem veio de universo de grandes empresas, que foi o meu caso há 13 anos atrás, a gente tem que mudar uma chavinha, né? E essa chavinha não muda da noite para o dia. Eu fiz essa mudança há 13 anos, que o ambiente corporativo te prepara muito para trabalhar com competição, te prepara muito para trabalhar com comando e controle, ou seja, você precisa que alguém mande o que você tem que fazer, você tem um monte de controles para você não errar, então você vem de um universo que é um universo mais complexo. Então, o que eu recomendo para as pessoas que saem de ambientes corporativos é tenta mudar a chavinha. Não é um processo rápido, eu levei 1 ano para poder mudar essa chavinha, isso há 13 anos atrás, para sair do modelo da competição e entrar no modelo da colaboração.
Joia, Ana, E só obrigada. para complementar, abandonar, né, esse pensamento de escassez, né? Principalmente com a pandemia, a gente viu quantas pessoas têm esse pensamento de escassez. Vou comprar todo o estoque de álcool gel porque não vai ter para todo mundo, só tem para mim. Então é preciso que a gente abandone esse pensamento e comece a caminhar para um caminho de abundância, né? Onde tem para todo mundo. E aí, um caminho de abundância é onde a gente abandona, a gente abre mão dos nossos privilégios. Então, acho que para que a gente tenha colaboração, de fato, é preciso que a gente possa abrir mão dos nossos privilégios para incluir mais pessoas, pessoas diversas, com diversos pensamentos, com causas diferentes, para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade mais colaborativa. Joia. Fábio, o Rafael Veras tem uma pergunta para você. Fábio, em âmbito municipal, como melhorar a representatividade das comunidades nas casas legislativas? Falta representação ou falta ferramenta de inovação para cobrar resultados efetivos? O que você Eu acho acha? que falta os dois. Falta os dois. Um dos maiores problemas, da implementação de políticas públicas na escala municipal é a qualificação das pessoas que são tomadoras de decisão dentro dessas instituições. Então, é preciso que a gente capacite, né, essas organizações, as pessoas dessas organizações, para que, de fato, elas possam tomar conhecimento de como implementar essas políticas públicas. Porque hoje, se você for no município perguntar sobre a lei da assistência técnica, que é a lei que garante acesso ao serviço de engenharia e arquitetura para a população de favelas e periferias, pouca gente sabe, de fato, como implementar. E se souber, que já tive algumas experiências que nem pessoas souberam. Então, é preciso, de fato, que a gente qualifique esse recursos humanos para que, de fato, a gente possa implementar projetos, trazendo aí, de fato, com aquela conversa que a gente estava lá no início, né? Integrando toda a população, desde do seu planejamento até a sua concepção. Joia. Eu vou pedir agora para que a Ana fale, porque a Ana vai precisar sair agora às 3h30, então eu queria que a Ana fizesse uma colocação final e aí já se despedisse. Eu já agradeço a ela a participação, mas a gente continua com o Fábio mais um pouco, depois que a Ana tiver que sair. Mas, Ana, fique à vontade para fazer sua colocação final, para falar como que você imagina as cidades do futuro, que para você é uma cidade inteligente. Enfim, você tem seu tempo aí para fazer sua colocação. Bom, Obrigada. Tatiana, muito obrigada. Fábio, muito obrigada. Uma honra participar dessa conversa aqui com vocês. Eu venho falando bastante assim sobre a questão da desigualdade, né? Eu acho que a gente precisa continuar falando sobre isso de uma forma mais clara e transparente, né? A maioria das pessoas não tem consciência que nós vivemos num dos países mais desiguais do planeta. A gente fica enaltecendo as nossas qualidades como país, e eu acho que a gente tem inúmeras qualidades, e eu acho que a gente tem sim que enaltecer as nossas qualidades, mas eu acho que enquanto a gente não tem consciência das questões e dos problemas fundamentais que a gente tem para resolver, eu acho que a gente acaba não saindo do lugar. Então, a primeira coisa que eu diria para todo mundo é: tenham consciência de onde vocês vivem, do país onde vocês vivem, do lugar onde vocês vivem, da comunidade, enfim, de onde vocês estão. Porque parece bobagem, mas a maioria das pessoas não tem essa consciência de onde elas estão, né, e como que a gente vive. Eu acho que o segundo ponto, além de ter consciência de que nós vivemos num país desigual, é nunca achar que mesmo uma pequena coisa que você faça não pode fazer a mudança, né? Tem gente que fala assim: mas aquele empreendedor social lá, super incrível, ele que atinge milhões de pessoas. Não precisa ser só o empreendedor social que atinge milhões de pessoas. Você pode fazer uma pequena ação, uma pequena coisa dentro do seu entorno que faz a diferença, né? Que pode mudar o ambiente ali. Outro dia, minha família continua toda morando em Diadema, e quando eu podia sair de casa, todo domingo eu ia para lá para visitar minha mãe e meus irmãos.
E, assim, tinha um lugar que estava bem feinho, numa esquina perto da casa da minha mãe. E foi alguém lá, não sei quem, e pintou um muro gigante de grafite, um grafite super bonito. Diadema tem muito nordestino, eu sou nordestina, e fez uma imagem linda de nordestinos. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, todo domingo, quando eu passava por lá, mudava, eu abria um sorriso, eu via pessoas tirando foto, né, fazendo selfie, fazendo stories ali. Ou seja, não precisa ser só Pinheiros para ter o beco do Batman. Você pode ter em Diadema o espaço que você quiser. Então, eu acho que essas pequenas coisas, né, que são de transformação, que é da cidade, que é você se apropriar daquilo. E uma outra coisa, além dessas pequenas coisas, é você pensar no ambiente de convivência. Eu acho que agora, pós-pandemia, tem uma outra coisa que para nós é bem importante, é que a gente está dando muito mais valor à convivência. Talvez mais do que... Porque a gente foi privado dela, né? A gente não pode mais conviver com as pessoas por enquanto. Então, hoje, eu acho que o sonho de todo mundo é como é que eu vou fazer, né, para poder conviver. Claro, falando de quem teve o privilégio de ficar dentro de casa, porque a maioria das pessoas não tem esse privilégio. Então, esse é um ponto bem importante. Então, valorizar essas pequenas convivências. Eu acho que, para mim, uma cidade boa é uma cidade criativa, é uma cidade onde as pessoas têm a cidade como sendo delas, é onde os espaços públicos são espaços para as pessoas. A gente tem um desafio, né? São Paulo não é uma cidade, né, a não ser quando você vai para os bairros mais ricos, não é uma cidade em que acolhe as pessoas. É uma cidade que ainda tem muita coisa para você sair e se sentir parte, né? Se sentir dentro da cidade. E para fechar minha fala, para encerrar, eu acho que assim, o empreendedorismo tem sim a possibilidade, tanto startups, quanto o empreendedorismo social, quanto o empreender de qualquer forma, tem a condição de ajudar a melhorar a nossa sociedade, mas a gente precisa olhar para as coisas certas. A gente precisa olhar para os problemas reais da sociedade para poder mudar a realidade que está na nossa volta. Era isso, queria demais agradecer muito, Fábio, foi uma honra estar com você aqui, adorei conhecer o seu trabalho. Tati, muito obrigada, e agradecer ao João também pela participação e pelo convite. Obrigada, viu, gente? Obrigada a você, Ana. Eu sou sua fã já de um tempão. Você nem imagina, mas eu sou sua fã há um tempão. Que delícia. Me sigam nas redes sociais. Eu sou Ana.br em todos os canais. Muito obrigada, viu? E muito ativa também, principalmente no LinkedIn. É isso aí. Eu vou manifestar aqui que eu também sou fã, Ana. Foi um prazer poder participar dessa troca aqui com você. Para mim está sendo um privilégio muito grande. Obrigado aí pela disponibilidade. Muito obrigada, viu, pelo carinho. Obrigada, gente. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Beijo. Pessoal, eu vou ficar aqui então com o Fábio. Fábio, o Carlos Henrique, quando ele fez aquela outra pergunta sobre a colaboração, na verdade, ele queria exemplos reais de como essa colaboração acontece na prática. Será que você tem algum exemplo que poderia dar para ele? Olha, como projetos de colaboração acontecem na prática? A colaboração acontecendo na prática, a gente chama de colaboratividade, né? É quando a colaboração começa a acontecer na prática e de maneira descentralizada, né? Que não tem uma instituição por trás. Então, a periferia e a favela elas são territórios altamente colaborativos, né? Que já praticam a colaboratividade ao longo dos tempos. A construção de uma favela exerce muito, né, a colaboratividade. Hoje, para você, se você não tem um recurso e aí precisa bater uma laje, né, para ter uma cobertura, para colocar um telhado, você chama os seus vizinhos, se reúnem, e aí essas pessoas batem essa laje, e aí no final de tudo acontece um almoço, regado de um bom churrasco, ou de alguma outra especiaria, para que, de fato, comemore-se aquela realização. Então, são territórios que são altamente colaborativos. E na esfera municipal, na esfera pública, a colaboração ela pode acontecer quando se há participação cidadã, quando se abre as portas para que a população participe. E aí eu digo abrir portas de maneiras efetivas. Não é eu vou anunciar que as portas estão abertas
e aí você vem quando você bem entender, e se você entender, que muita gente não acessa nem o portal de transparência dos governos municipais. Então, é preciso que a gente democratize, né, esses acessos e que fale a mesma língua dessa população para que, de fato, essas populações possam colaborar nesses projetos públicos. Um bom exemplo que tem acontecido aqui no município de Mesquita é que a prefeitura passou a adotar o aplicativo chamado Colab, onde você consegue expressar a sua voz, consegue participar sobre diversos assuntos da cidade e cobrar do poder público serviços essenciais que, de fato, é de sua responsabilidade. Então, existem N maneiras de se exercer a colaboração, praticar a colaboratividade através da esfera municipal. Fazendo até um jabá, né? A Cor Urbana ela tem um curso de economia colaborativa onde a gente explica todo esse processo, desde a colaboração e como a gente pode colaborar em prática através das cidades. Joia. Isso me leva para uma pergunta que foi feita pelo João Alqueres, que ele queria saber uma pergunta para você mesmo, Fábio. Como impulsionar o ecossistema das favelas e periferia, dando voz e palco para que iniciativas transformem as soluções, né, essas novas startups, demonstrando a resolução de problemas sociais são essenciais para termos uma cidade eficiente e para todos aumentando a riqueza geral. Eu acho que o primeiro de tudo é perdendo essa cultura da goela abaixo, né? De que se tem uma solução correta para aquele problema sem antes ouvir as pessoas. Então, é preciso ir até o local, conversar com essas pessoas, praticar bastante a escuta ativa. E aí, o que a Ana falou lá no início, a comunicação violenta é uma ótima metodologia para que se faça isso, para que, de fato, a gente possa entender quais são as reais necessidades dessas pessoas. E se você é uma pessoa, uma organização, uma instituição capaz de investir recursos dentro daquele território, é importante que se invista recursos dentro daquele território para que, de fato, os projetos sejam implementados. Porque projetos que são implementados dentro desses territórios, que não tem a participação coletiva, não se há um sonho coletivo, não resolve de fato uma necessidade daquela população, 90% desses projetos fracassam. E aí, no final, o que se cria é uma cultura de aversa a esses projetos externos. Então, é preciso que a gente chame a população para o nosso lado, aprenda com elas e invista para que esses projetos possam, de fato, se realizar. Uma pergunta sobre engajamento, Fábio. Como que a gente consegue engajamento para a colaboração? Para que isso não seja uma coisa só quando eu estou afim, sabe? Seja uma coisa realmente contínua. Engajamento para a colaboração é uma tarefa difícil, mas é um dos serviços que a gente oferece na Cor Urbana, justamente porque é preciso que as pessoas se engajem para que, de fato, você possa resolver o problema delas. Então, o primeiro de tudo é tendo clareza no que você quer passar e no que você se compromete a estar disponível para resolver aquele problema. Então, o primeiro de tudo é ter clareza, ter transparência, mostrar todas as etapas do processo que irão ocorrer, para que, de fato, as pessoas possam se sentir seguras para se engajarem por aquela causa. E, por último, tendo uma causa, tendo um propósito, que é o que a gente chama de sonho coletivo, onde através de um sonho coletivo, a gente consegue ter sucesso na concepção do projeto. E como que a gente faz essa conexão de propósitos? Como que a gente faz esse sonho coletivo acontecer? Olha, a gente utiliza uma metodologia chamada Dragon Dreaming, que é uma metodologia criada pelo John Croft, que se baseia na cultura aborígena australiana, que todos os projetos, a concepção de um projeto, ela parte de sonhos individuais, né? Eu tenho um sonho, eu sonho isso para algum lugar ou para algo. Então é preciso que una-se essas pessoas e aí, em consequência, unindo esses sonhos para que se torne um propósito só, né? De um propósito individual, de um sonho individual, se torne um sonho coletivo. Então, existem metodologias específicas para que se desperte esse sonho coletivo, para que, de fato, a gente possa estabelecer uma colaboratividade num projeto.
E para você, Fábio, o que você acha que é uma cidade inteligente? Olha, o que eu acho que é uma cidade inteligente é uma cidade que seja inclusiva, que resolva os problemas do passado, né, dentro do presente. Porque cidades inteligentes, em sua maioria, a gente pensa muito na temática, na base tecnológica, né? A gente pensa em IoT, blockchain, Big Data e entre outras tecnologias que se aplicam a cidades inteligentes. Mas por que não a gente utilizar dessas tecnologias para resolver problemas do passado, né? Garantindo serviços básicos e essenciais para a população de favelas e periferias e quebrando essa lógica da cidade dispersa dos centros urbanos, né? Como que a gente pode integrar a periferia aos centros urbanos? Como que a gente pode fomentar a inovação dentro da periferia, fomentar a indústria, fomentar trabalho, renda, educação de qualidade, saúde pública. Então, é preciso que a gente utilize dessas tecnologias para resolver problemas que a gente acabou colocando para debaixo do tapete e acabou avançando, chegando-se hoje numa cidade inteligente que não conversa com a favela e periferia. Então, o trabalho que a gente faz hoje é esse, é transformar as cidades sendo uma ponte, né, entre a favela e o asfalto, entre aspas, através dos serviços de engenharia e da arquitetura. Mas carece de muito mais outras frentes, né? Preciso que a gente atue na educação, na saúde, na mobilidade urbana e entre outras problemáticas. Fábio, como é que funciona a comunicação entre projetos inovadores nas favelas? Como funciona Como a que se dá essa comunicação? integração? Isso. Os projetos Olha, se falam entre eles, eles atuam de forma separada. Como funciona isso? não tem uma fórmula mágica, né? Cada território tem a sua particularidade, mas através da internet, hoje, obviamente, a gente tem muito mais acesso à comunicação como a gente tinha antes, né? Mas são territórios que, desde da sua concepção, resolvem problemas entre si. Então, são pessoas que são altamente colaborativas, né? Hoje, dentro das favelas, existem união de instituições para que a gente possa mitigar, por exemplo, o problema do coronavírus dentro das favelas. E Esse exemplo é maravilhoso. Paraisópolis tem dado um bom exemplo disso. O Gabinete do Alemão, que é uma organização onde fez uma união de diversas instituições que atuam no terceiro setor dentro da comunidade, se uniram para, de fato, poder mitigar o problema do contágio do coronavírus dentro das favelas. Então, cada comunidade tem sua particularidade, não existe uma fórmula concreta para isso. Mas, obviamente, a gente tem hoje mais recursos do que antes para que a gente possa ter uma comunicação mais efetiva. Chegou uma pergunta para mim aqui no painel. Aqui, o Vinícius Casale está fazendo uma pergunta para a Tati. Como cidades e grandes marcas devem atuar na inovação social, olhando a questão da reputação? Bem, eu sou uma especialista em reputação, é por isso que ele fez essa pergunta para mim. Bem, as marcas elas podem atuar por meio do ativismo corporativo. Hoje as marcas estão adotando causas e elas podem resolver problemas da sociedade também. A gente viu agora na pandemia várias marcas que ajudaram na resolução dos problemas, que fizeram doações, que foram proativas, que mudaram seus parques industriais para começar a produzir insumos que eram necessários para a solução de problemas, colocaram dinheiro para desenvolvimento de vacina e todos esses, enfim, essas necessidades que a sociedade estava tendo. Então, há um caminho que as marcas podem agir para a solução de problemas. Isso é bom para a sociedade, isso é bom para todo mundo, no final das contas, porque isso cria um senso de conexão entre as pessoas, porque a reputação hoje mudou. A reputação hoje, o que faz uma marca ter boa reputação não é mais quantos produtos ela lança por ano, e sim o quanto que ela gera de valor compartilhado para uma sociedade. Então, se ela está ali gerando valor compartilhado para todo mundo, ela ganha em reputação e ela ajuda todo mundo. Então, esse é o caminho das marcas. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, que é sobre... deixa eu ver aqui quem foi que fez. Foram duas pessoas que fizeram, o Felipe Castro e o Carlos Henrique Leão. Eles fizeram uma pergunta, eu vou juntar as duas perguntas, porque são perguntas parecidas, que chegou
uma para mim pelo WhatsApp e a outra aqui no grupo, que é sobre os projetos que acabam no meio do caminho. Você vai lá, começa um projeto, o Felipe estava perguntando do ponto de vista do privado, né, que também tem aquela visão que o poder público começa um projeto e quando muda o governo, acaba o projeto, fica abandonado, ninguém dá sequência. Então, o Felipe estava me perguntando se isso também acontece com as startups, se isso também acontece com as empresas, enfim, quando começa a fazer um projeto social, mudou a situação ali dentro, enfim, saiu alguém, se aquilo vai tudo por água abaixo ou se tem continuidade. E aí, o Carlos Henrique ele pergunta sobre os planos plurianuais de governo, se eles são uma solução, porque eles têm essa visão mais de longo prazo e não de um mandato apenas está ali, terminou, vamos embora, não vou deixar nenhum legado para a sociedade. Sim, eu acho que os planos plurianuais são uma ótima forma de mitigar esse impacto, né, esse problema, porque, principalmente na visão que eu tenho aqui da região da Baixada Fluminense, a maioria dos projetos que são implementados tem duração para acabar, né? Aqueles 4 anos de mandato. Justamente porque a gente tem essa cultura dentro da política, onde vou fazer só porque eu tô ali 4 anos e aí eu não vou deixar nada como um legado, né? Não vai ser perene. Então é preciso que a gente quebre esse pensamento, né? Esse paradigma que as coisas só funcionam durante 4 anos. E aí, construindo projetos para que a gente tenha mais perenidade, né? Que os projetos tenham alta duração, entregando na mão da população, onde a população seja co-gestora desses projetos. Então, mais uma vez, a participação pública ela acaba sendo fundamental para o sucesso desse projeto e para que ele seja perene e, de fato, seja efetivo para a população. É preciso que a gente capacite a população para que ela possa se apropriar desses projetos, para que ela possa cuidar, gerir e fazer a manutenção do mesmo. Uma pergunta aqui do Ricardo para você, que é o seguinte, o Ricardo Mota pergunta, Fábio, pessoas com perfil empreendedor aparecem em muitas favelas, mas as iniciativas acabam não se integrando. Isso não enfraquece a capilaridade e a capacidade de entregar resultados? Você acha que isso é verdade? Você vê isso? Olha, eu não vejo Qual a isso sua como percepção? verdade. Eu acredito que existe muita integração dentro das favelas, principalmente dos empreendedores que lá estão. Mas são pessoas que acabam resolvendo N problemas, né, dentro de um micro ecossistema. E aí, às vezes, você fica tão preocupado em resolver aquele problema que você, em alguns momentos, você não consegue olhar para o lado. Mas sempre há essa possibilidade, né, da gente olhar para o lado, olhar o que o outro está fazendo e aí estabelecer um sistema ganha-ganha de colaboração, de autoajuda, de se ajudar, para que de fato a gente possa resolver o problema. Porque a partir do momento que você entende que o problema é sistêmico, aí a colaboração acontece. Então é uma coisa que acaba acontecendo naturalmente dentro desses territórios, né? Territórios de favelas e periferias. Um bom exemplo disso é que hoje a gente está construindo uma rede de empreendimentos focados em habitação de interesse social. Então, são negócios focados na área de moradia, negócios na área de reforma, assistência técnica, construção, novas tecnologias construtivas, justamente para que a gente possa, de fato, reduzir esse déficit habitacional que a gente tem no Brasil, onde mais de 11 milhões de pessoas vivem em situações insalubres e carecem de reparos emergenciais. Então, são territórios que já estabelecem a colaboração naturalmente, né? Eu vejo muito essa questão, né, do eu empreendedor, né, onde a gente acaba olhando mais para o nosso umbigo, né, onde a gente fortalece o nosso ego, justamente no ecossistema de startup, onde tem aquele paradigma da escassez, né, onde a gente trabalha a competição. E quando você empreende socialmente, você está trabalhando com uma startup social, você está resolvendo um problema que é de todos, né? Não é só de uma parte, é um problema que é de todos. Então isso acaba sendo uma visão um pouco disturpada da realidade. Joia, a gente está se encaminhando já para o final. Eu queria, enfim, te agradecer imensamente, Fábio, a sua participação e, enfim, pedir para que você fale sua fala final, que você dê o seu recado final,
falando como você imagina o futuro das cidades. Olha, o futuro das cidades que eu imagino, nesse período de pandemia, eu fiquei um pouco avesso a pensar em futuros, né? Porque a gente tem muitos problemas do passado não resolvidos. Então, eu acredito que a cidade do presente, ela precisa corrigir os erros do passado para que, de fato, a gente possa ter uma cidade do futuro. E aí, uma cidade do futuro mais inclusiva, mais diversa, mais sustentável. E a gente trabalha para isso, né? Tanto no trabalho quanto na Favelar, se tornando um marketplace social, fazendo a conexão entre profissionais de engenharia e arquitetura que querem levar mais acesso, reduzindo as desigualdades dentro desses territórios, quanto na cor urbana, onde a gente atua com o poder público, atua com empresas, para que a gente possa pensar projetos de impacto e projetos urbanos a partir do desejo das pessoas. Então, é preciso que a gente reaprenda, né, nesse presente com os erros do passado, para que, de fato, a gente possa construir um novo futuro. Muito obrigada, Fábio. Uma palavra que surgiu aqui bastante hoje e também no chat, na nossa conversa hoje também no chat, foi senso de pertencimento. Eu acho que as cidades do futuro e as cidades do presente, elas precisam ser cidades que deem para as pessoas que nelas vivem esse senso de pertencimento, para que elas não precisem migrar, porque a migração traz um custo emocional muito grande. Eu digo isso como uma pessoa que deixou a minha cidade. Eu nasci em Recife, hoje eu moro em São Paulo, mas eu já morei no Rio. E toda vez que eu mudo de cidade, toda vez que eu mudo isso tem um custo emocional muito grande. A gente se desfaz de laços, a gente se desfaz de amigos, a gente se desfaz de referências, né, de onde a gente, enfim, faz compras do dia a dia e como a gente colabora. Então, eu queria que as cidades dessem senso de pertencimento para que as pessoas não precisassem migrar tanto por questões econômicas. Que a migração fosse uma opção, não uma necessidade, sabe, de sobrevivência. Então, eu sonho de fato, a gente constrói cidades com mais pertencimento, levando acesso a serviços básicos e essenciais para essa população. Exatamente. Então, muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço, Tatiana. Foi um prazer estar aqui. Boa tarde a todos, obrigado aí pela escuta. Boa tarde.